Bom dia, pessoal. Bom dia. Dia 1º de junho, chegamos no meiozinho do ano, o mês que divide o ano ao meio, o calendário correndo pra caramba e o que não falta no Brasil é coisa para fazer. Temos aí a votação da escala 5x2, dependendo aí da boa vontade do Alcolumbre no Senado, a afirmação de Lula de que vai repetir a dose, vai fazer uma dobradinha e mandar de volta para o Senado o nome do advogado-geral da União, Jorge Messias, para aquela vaga que permanece aberta lá no Senado da República, né? E temos também uma nova safra de escândalos, né? E com os nomes de sempre. Mudam os motivos, os personagens são os mesmos, né? Os presidentes do PP, Ciro Nogueira, e também do União Brasil, Rueda. Esses dois estão enrolados em tudo quanto é negociata do Brasil. Onde tem corrupção, tem Ciro Nogueira e tem Antônio Rueda. É impressionante ver a resiliência de ambos nessas listas. Eles não param de aparecer ali. É inacreditável, né? Como uma pessoa pode ser tão predisposta a figurar em relatórios da Polícia Federal, do Ministério Público da União. Agora, foi o COAF que multou o Ciro Nogueira e fez ele pagar impostos sobre dinheiro que ele recebeu lá no tempo, né, da Operação Lava Jato, sabe? E tá lá, afinal de contas o homem é escolado, ele tem uma plataforma de escândalos que já vem, né, lá do seu passado mais profundo. Um homem muito rico que enriqueceu na política e que segue cada vez mais rico. E fazendo escola em Brasília, né? Então esses são os destaques dessa semana que começa já no mês do meio do ano e há apenas uma semana e um dia de o Instituto Conhecimento Liberta, aqui, o Desperta, iniciar uma cobertura diferente da Copa do Mundo. Aqui não se transmite jogo, mas nós vamos falar sobre os jogos, falar muito sobre os jogos aqui no Desperta. Nós formamos aqui um quadro muito legal com o Lula Costa Pinto, que é um craque na política, mas ele também é um torcedor fanático, com outro torcedor fanático, que é o Alex, e comigo, que não entendo nada de futebol, mas que em época da seleção também dou lá as minhas sapiadas, né? E sou capaz até de comentar alguma coisa, mesmo que você já saiba que a minha opinião nesse caso não vale nada. Tá bom? Pessoal, tivemos ontem, para falar em seleção, um jogão, hein? Os reservas deram de 6-2 no Panamá. Também é o Panamá, daqui a pouquinho o Alex vai contar pra gente por que o Panamá é arroz de festa, né? Quando um time precisa ganhar de alguém, chama lá o Panamá tem uma única Copa do Mundo até hoje e nunca ganhou nenhuma partida. Daqui a pouco o Alex vai dar a história desse time, tá bom? Daqui a pouco não, vamos agora falar sobre isso? Deixa eu já chamar aqui o meu querido Alex Amorim, que sexta-feira não veio, tá lá com a camisa dele do Palmeiras, tá feliz hoje de novo, hein, Alex? Isso mesmo, bom dia. Dia que aparece essa camisa verde aqui, ou o Palmeiras ganhou ou ganhou o Lândia. Dessa vez foi o Palmeiras, né? Isso mesmo, bom dia nossa audiência, bom dia a todos. Deixa o dedo no like, segue aqui os canais do ICL, do Eduardo Moreira, ICL Notícias. Essa camisa eu ganhei do meu amor de feliz aniversário. Um beijo especial pra ela, que hoje a gente completa um mês de namoro e também de noivado, então estamos indo muito bem. Um mês de namoro e de noivado. Isso, tá tudo maravilhoso. Começou. Parece aquela série da TV, Casamento às Cegas, se eu não me engano. Sim. Você já Então, casou, Alex? Isso mesmo. Esse final de semana foi incrível. Ontem o Verdão ganhou. Ontem eu não assisti o jogo da Seleção Brasileira, porque eu tava na igreja e na hora que eu cheguei, eu fui acompanhar lá o jogo da Seleção Brasileira. A Seleção Brasileira nos jogou muito bem, tava com o time reserva. O Pacheco passou a informação que até os 30 minutos a Seleção Brasileira não tinha criado muito lance de efeito, muita jogada efetiva ali, porém depois deslanchou e fez gols ali, 6-2, teve o gol do Danilo, Paquetá, outros jogadores, então eu estou feliz, porém, é aquilo que você falou, né, Panúzio? O Panamá não é parâmetro para nenhum coisa da Copa do Mundo, nenhum resultado relevante, porque foi 6-2, mas vamos ficar de olho para ver o próximo jogo da seleção, que se eu não me engano será contra a Costa Rica, o amistoso pré-Copa do Mundo, Panúzio. Agora, mas o Brasil escolheu cada time fraco também para fazer esses amistosos. Deus me livre, só faltava perder para o Panamá, né? Quantas Copas o Panamá já disputou, Alex? Então, Panus, essa será a segunda Copa do Mundo. A primeira foi disputada lá em 2018 e os jogos foi contra a Bélgica, 3-0 Bélgica, Inglaterra, 6-1 Inglaterra e para finalizar perdeu para a Tunísia por 2-1. Então é um time, uma seleção que vai para a Copa do Mundo. Foi a primeira vez em 2018, porém tá passando um pouquinho de vergonha. E ontem, se o Brasil não tivesse ganho, eu acho que seria feio, hein, Panúzio?
Ah, pelo amor de Deus. Quer dizer, eu acho que devia fazer um amistoso seleção contra o Lândia. Talvez o resultado fosse um pouco menos sofrível do que esse 6-2, tá? Mas Isso não mesmo. podemos esquecer que nós, numa Copa do Mundo aqui no Brasil, tomamos um 7-1 aí, que até hoje a gente não engoliu, né, Alex? Então Isso não vamos mesmo. tirar sarro dos nossos adversários, não, porque fraco por fraco, né? O Brasil não tem nada que falar de ninguém. 2014 para hoje é muito pouco provável que alguma coisa tenha melhorado no nosso futebol, né? Sim, foi 7-1 2014. O Brasil, a seleção brasileira, eu lembro até hoje, eu tinha 15 anos e estava pensando que o Brasil ia virar aquele resultado que estava já lá 4-0. Eu pensava que o Brasil ia virar, porém, vamos torcer que na Copa do Mundo desse ano seja diferente. Mesmo eu não tendo muita esperança, eu vou torcer para a seleção brasileira para chegar um pouco mais longe do que aconteceu na última de 2022, Panunzio. Olha, o Alex, gente, desde que estreou esse quadro aqui do Nosso Desperta, ele tem uma legião de fãs, tá? Sim. E, né, tá cada vez mais popular, já nem fala mais com os pobres aqui, sabe? De falar com o Alex agora, você tem que marcar audiência para semana que vem. Mas o Alex, na semana que vem, vai se transformar oficialmente num dos 3 boleiros que vão falar sobre futebol aqui no todo santo dia no Desperta, porque a partir do dia 9 nós vamos prestar atenção à Copa. Eu não vou prestar tanto assim, mas eles vão falar para vocês, vão te informar direitinho sobre a dinâmica do campeonato, sobre os times e tudo mais. O Alex, o Lula Costa Pinto e eu aqui, eu que sou o bandeirinha. Sabe Sim. aquele cara que não entende nada de futebol, que deve ser calado só para ser o bandeirinha? Pois é, esse sou eu, viu, Alex? Isso mesmo, Sempre foi lembrando assim. que a gente já está definindo as artes ali, eu com o Panunzio e o Luiz Costa Pinto, a gente vai desenvolver esse quadro aqui no Desperta, falar um pouco, tentar trazer um pouco do lado esportivo, onde eu tenho essa experiência, porque eu fiz uma pós-graduação nessa área do esportivo, então vamos trazer um pouco para a audiência e sempre trazer com o lado, além da informação, também com o humor que a gente tenta trazer aqui diariamente nas nossas manhãs, Panunzio. Muito que bem. Daqui a pouquinho a gente tem a nossa enquete de todo dia no Papo Legal. Então, o Papo Legal é a rede social aqui do ICL, papolegal.app. Se você quiser participar das conversas, olha, já estou aqui, viu, Alex, mandando uma mensagenzinha aqui. E outra coisa, você pode instalar como um aplicativo. Estou dando um bom dia aqui pro pessoal do Papo Legal. E o papo aqui é realmente legal, sabe? É uma Sim. sala de discussão muito democrática, você pode falar tudo que você quiser. Por favor, seja gentil, porque a gente não gosta de baixaria, tá? Sim. E nem o pessoal que frequenta o nosso chat aqui. Então, vai lá, eu já mandei um bom dia aqui pro pessoal. E daqui a pouquinho tem a nossa enquete, tá? Que eu ainda não sei qual é, mas tá. E eu quero dizer para você, Alex, que a nossa chefa Helga encomendou uma vinheta linda para o nosso quadro do Papo de Boleiro, viu? Eu estou Tá ansioso linda. para ver. Daqui a pouco eu vou perguntar para o Lula se ele já viu. O que mais Perfeito. nós temos sobre notícias dos esportes, Alex? Perfeito, hoje o quadro está cheio, porém, quando você estava falando da seleção brasileira, falou do Lândia. Primeiramente, eu vou começar pelo Lândia, que jogou nesse domingo contra o Inviema e empatou 1-1, perdão. Como é que Empatou é o nome 1-1. do time? Não é Vaiema? Não, Inviema. Porque- Inviema? Mas não era Isso. Venhema? Não, porque se vai Ema, vem Ema, então é Inviema. E ganhou ou perdeu? Empatou 1-1, está em primeiro... Oh, Primeiro colocado ali do grupo da Série D com 18 pontos. Lembrando que ele já está classificado, então automaticamente é um jogo só para cumprir tabela, Panunzio. ah, muito bom. Então, Perfeito. mas empatou, tá, ó, melhor do que perder, né, Alex? Perfeito. Porque a última derrota foi sofrida. O Lândia, né, não pode falar o nome aqui do patrocinador, o Lândia perdeu para o Craque, né? Craque significa o quê mesmo e de onde é que ele é? É de... Craque, eu vou pesquisar aqui, Panunzio. E antes de passar a informação do craque, eu passei a informação errada. Não vai ser contra a Costa Rica. A seleção brasileira vai jogar contra o Egito no último amistoso do pré-Copa do Mundo. Então o Vai Anderson ser passou dia essa 6, informação. né? Dia Isso 6 nos mesmo. Estados Unidos, né? Isso mesmo. Muito bem. O craque significa Clube Recreativo e Atlético Catalano, lá de Goiás, De Panunzio. Catalão, exatamente. Isso. Catalão é lá pertinho de Uberlândia, que é o nome da cidade. A Uber não comprou o nome da cidade, não. Foi só do time, né? Isso, só do Dizer time. que a minha cidade eu posso chamar de Uberlândia, que não está fazendo merchan de ninguém. Perfeito. E voltando para Núzio agora, vamos falar dos jogos que aconteceu no final de semana pela 18ª rodada do Campeonato Brasileiro. Os jogos começaram no sábado. O Atlético Paranaense ganhou de 1-0 do Mirassol. O Flamengo ganhou de 3-0 do Curitiba. O Bahia ganhou de 2-1 do Botafogo. O Coringão ganhou de 3-1 do Grêmio jogando fora de casa. E o Santos ganhou de 3-1 do Vitória, que virou derrota no sábado de 3-1. E no domingo, o nosso Bragantino ganhou de 3-1
2x1 do Internacional. O meu Verdão ganhou de 1x0 da Chapecoense, com um jogo meio polêmico. O Palmeiras fez o gol com o Paulinho. No último minuto, o Polazzi perdeu o pênalti. Eu estou muito feliz. O Vasco perdeu para o Atlético Mineiro por 1x0. Cruzeiro e Fluminense 1x1. E o Remo ganhou do São Paulo por 1x0. E se você quiser ver onde seu time está na tabela, vou pedir para o Anderson colocar aqui na tela que o Palmeiras é o primeiro colocado com 41 pontos. E seguindo por Flamengo, Fluminense, Atlético Paranaense, entre outros times ali. Eu não mandei a tabela, perdão. Eu perdão. fazer um comentário de especialista. Volta a tabelinha aí, porque eu quero te mostrar Perfeito. Uma coisa que eu achei curiosa aqui. Em 10 jogos que estão aqui, só um empate, hein? Olha só que... Isso mesmo. Que legal isso aí. Ó. Então, quem foi ver jogo esse fim de semana, viu o gol, né? Sim. E todo mundo saiu satisfeito. E, inclusive, o pessoal do Lândia que pegou o Venhema, sei lá, Vaema, como é que é o nome do clube aí que o Alex inventou. Em Vinhema. E empatou também. Isso mesmo. E lembrando que tem a arte, eu peço perdão pro Anderson que eu não tinha mandado. Palmeiras ficou primeiro colocado 41 pontos, Flamengo, Fluminense e Atlético. Zona de rebaixamento Vasco, Remo, Mirassol e Chapecoense, Panuso. Muito bom. Eu vou aproveitar que o Alex está aqui. Já acabou a notícia do esporte hoje, Alex? Ainda não, Panuso, mas se você quiser a gente interrompe porque hoje está cheio. Vou interromper aqui. Então, só para falar que a nossa enquete está no ar. Perfeito. Tá? A nossa enquete não é sobre futebol, nem sobre Copa do Mundo. Você tem ela aí, Alex? Ainda não? Ainda não tem, Panuso, mas eu tô com ela aqui na tela. Tá aí o pessoal do Papo Legal. Tá aqui, ó. Vou aumentar aqui para você ver aqui, ó. Essa aqui é a nossa enquete de hoje, tá bom? Coloquei na tela aí, Panuso. Se o operador falar tudo, quem corre mais risco político? Atenção, esse operador era o cara que mandava e desmandava na Rio Previdência, tá bom? E ele já disse que vai delatar quem era o dono, porque essa menção a dono da Rio Previdência foi uma menção grampeada aí, flagrada pela Polícia Federal, né? Quem será que era o dono da Rio Previdência? Seria Ciro Nogueira? Seria Antônio Rueda? É alguém dali, porque dizem que quem nomeava, quem mandava prender e mandava soltar lá na Rio Previdência era o Antônio Rueda, presidente do União Brasil, tá? Gente, o que tem de vigarista pendurado na máquina pública brasileira é um negócio absurdo. Por isso a nossa enquete é essa aí. Se o operador falar tudo, quem corre mais risco político? Cláudio Castro, aquela alma penada que governou o Rio de Janeiro, matador, matou 122 lá, mas enquanto se refestelava, né, nos regabofes aí de gente ligada ao crime organizado, né? Aliás, não era só ele não, hein? Tem muita gente aí, muito patriota, muita gente que diz, não, sou um sujeito, como é que é mesmo? Sou gente de bem, sei lá como é que eles falam, né? Sim. Tá assim, ó, com traficante, chefe de facção e tudo mais. Mas vamos lá, pergunta do dia. Se o operador falar tudo, quem corre mais risco político? O Cláudio Castro, os aliados de Vorcaro, os donos do esquema. Eu votaria nos três aqui, se puder. Pode votar nos três, Alex? Eu tenho que escolher um desses aí. Infelizmente, nossa enquete é apenas um, então você vai ter que definir apenas um, Panuso. Tá, eu acho que a resposta não está aqui, tá? Acho que a resposta está no União Brasil. Vamos ver. Mas você vai votar hoje, vai dizer quem é que você acha que corre mais risco com relação a essa perspectiva de delação, tá bom? Isso mesmo, segue lá no Papo Legal, curte e comenta lá, no final do Desperta ali a gente traz o resultado final dessa enquete, Panuso. Muito bom. Então prossegue agora, Alex. O que mais você tem sobre o esporte? Perfeito, eu vou ser um pouco mais rápido aqui. O João Fonseca, que é o brasileiro do tênis, ganhou do Novak Djokovic na sexta-feira por 3-7-2 no Roland Garros. Então foi um feito inédito ali, porque foi o jogo. Isso foi bom, hein? Foi a primeira vez que o Djokovic perde numa virada, inclusive, não é isso? Ou já tinha uma? Isso mesmo, e ele foi o atleta mais novo que ganhou do Djokovic, então eu estava acompanhando as redes sociais e os brasileiros ficaram anestesiados, foi algo incrível. E ontem ele ganhou do Ruud, que é um dinamarquês, por 3-1 e ele está nas quartas de final. O brasileiro. Isso, o João Fonseca ganhou e agora está nas quartas de final, que vai ser amanhã, contra o Mensik, que é um tcheco. Então vamos torcer para o brasileiro chegar nas semifinais, Panuso. Nós temos um novo Guga? Tomara. Ontem o Guga estava lá no estádio acompanhando ele, Panusa. Muito bom, é boa notícia, hein? Diversidade é o que falta nesse país, né? Diversidade de esporte. Não que não existam brasileiros muito bem posicionados em outras categorias, mas a gente só presta atenção em futebol. Sim. E a gente perde, por exemplo, futebol feminino, né? Que é absolutamente injustiçado pela nossa audiência. Não pela audiência do ICEL, estou falando da audiência da plateia do Brasil.
Isso E mesmo. por nós também aqui, porque a gente também fica devendo, sabe, em relação ao que a mulherada faz nos campos de futebol aí. Vamos fazer Isso um mesmo, meia-culpa Panuso. aqui. E falando de futebol feminino, só para terminar nosso bloquinho, semana passada, no que eu me ausentei na sexta-feira, teve alguns jogos das terceira fase da Copa do Brasil feminina. E eu tenho os classificados aqui que eu vou passar rapidamente. 3B da Amazônia, Atlético Mineiro, Atlético Piauí, Bahia, Botafogo, Bragantino, Curitiba, Corinthians, Cruzeiro, Ferroviária, Flamengo, Fluminense, Grêmio, Itabirito, Vitória e São Paulo e Mauauense, que ainda vão jogar. Então fica aqui também o registro para nossas guerreiras do futebol feminino também, Panuso. Aí está a opinião de Alex Amorim, as informações, né? Alex Amorim, esse que é o verdadeiro Milton Neves brasileiro. Eu posso ser Não. outro. Não, eu prefiro outra pessoa, Não. Panuso. Digamos assim, é o Juca Kfouri brasileiro, vai? Melhor, Aí melhor. sim, aí sim. Vamos puxar sardinha para os nossos aqui do Cé, né, Panuso? Tchau, tchau. Não, vamos falar sério. O Juca Kfouri é meu herói, vai. Sim. Fala sério. Ele É é o muito herói bom. da nossa audiência também. Alex, vamos nessa então? Vamos nessa pro Bom programa, dia pra nós. Panuso. Vamos lá. O Alex segue aqui como diretor de TV agora, mas dia 9 vocês vão ver ele aqui como nosso comentarista, tá, pessoal? Vocês vão gostar muito, né? Parir um monstro. Vocês vão ver. Daqui a pouco não dá nem bom dia para nós mais, tá? Não conhece mais os pobres. Vamos para a meteorologia logo, porque hoje o programa está cheio. Eu quero mostrar para vocês como é que vai ficar o tempo aí onde você mora, ou pertinho, na capital do seu estado. Olha, chove onde está verde, você está vendo aí, não preciso falar para você, né? Chove no interior de Minas Gerais, essa chuva vai até o litoral do Rio de Janeiro e do Espírito Santo, pode chegar à tarde aqui até São Paulo, né, mas é basicamente ali no interior de Minas Gerais. E chove lá em cima também, porque chove todo dia nessa época do ano lá na Calha Norte. Temperaturas frias, tá? Hoje São Paulo estava 12 graus na hora que eu vim aqui para a produtora. Porto Alegre terá máxima de 18 graus hoje, Florianópolis terá máxima de 22, em Curitiba, geladeirinha do Brasil, a máxima será 19, a mínima lá foi 10 essa madrugada. Aqui em São Paulo, 19 graus Celsius será a máxima, 14 graus... Não, essa temperatura aqui está errada, hein, Mete? Eu vi hoje nos termômetros aí, né, e nos institutos aí da internet, que a temperatura estava 12 graus, tá? No Rio de Janeiro, máxima será de 27, em Vitória de 26, em Belo Horizonte, com chuva será de 27 graus. Deve chover em Brasília, hein? Os candangos aí que se preparem, levem uma sombrinha para o trabalho, porque pode chover hoje à tarde aí, coisa que alivia a seca, né? A chuva do caju, ou a chuva do ipê. Em Brasília, a máxima será de 27 graus Celsius, com nuvens, está aqui na previsão, mas deve chover, possibilidade existe. Em Goiânia, a máxima será de 30, em Campo Grande, 29, Cuiabá, 34, Porto Velho, 34, aqui chove em todo o norte, tá? 33 em Rio Branco, em Manaus, 31, em Boa Vista, 30, Macapá, 32 graus Celsius, em Belém do Pará, 30 graus, e lá na quentíssima Palmas, 35 graus Celsius, 35. Vamos ver no Nordeste aqui agora, em São Luís, 28, em Teresina, 33. Teresina está ficando para trás, sabe, no ranking das maiores temperaturas do Brasil. A fama de Teresina, de ser a capital mais quente do Brasil, está se perdendo como efeito do aquecimento global. Aí Fortaleza terá 31 sem chuva, em Natal 30, em Recife 29, eu não falei João Pessoa 30, Recife 29, então Maceió 30 graus, em Aracaju 29 e em Salvador, pancadas de chuva cairão e a máxima será de 26 graus. Faltou Vitória aqui no Espírito Santo, eu vou falar agora 26 graus, tá bom? Beleza, pessoal, vamos passar aqui para os destaques no site do ICL para você ficar super bem informado. Olha, aqui no nosso site, você vai encontrar logo na capa essa informação aqui, olha, enquanto os Estados Unidos fazem pressão contra o Brasil, a China vem do outro lado oferecendo para nós afagos, tá? A China está oferecendo uma parceria com o Brasil para que o país possa obter fertilizantes para plantar a super safra que está ameaçada por essa guerra insana do maluco do Donald Trump, tá? Daqui a pouco a gente fala sobre isso. Olha, esse cara que você está vendo aqui, gente, o sujeito é bonito, ó, que lindo, tá vendo só? Que cara linda, né? Esse é o tal do operador que eu falei, é o sujeito que está na nossa enquete, tá? Chama Ricardo Siqueira, é o nome dele. Ele é o cara que mandava prender e mandava soltar lá na Rio Previdência, né? E disse que tem um político que ainda não foi citado, que ele vai revelar, que era, na verdade, o dono da propina lá na Rio Previdência. Tô louco para saber quem era, tá?
Na Bolsa de Apostas estão em alta aí os nomes de Ciro Nogueira e Antônio Rueda. De novo, porque são ubíquos, são onipresentes. Todo escândalo brasileiro tem que ter o Ciro Nogueira. Parece que há uma franquia, né? E ele agora é o dono de todo escândalo de corrupção no Brasil. Nos destaques secundários, aqui do ladinho da página do ICL Notícias, olha só, quem é que está aí de novo? É impressionante, é impressionante. E eu estou dizendo que não tem nenhuma perseguição nossa a ele, que a dinâmica do processo de corrupção no Brasil passa necessariamente por esse homem, esse piauiense, senador Ciro Nogueira. E agora ele está sendo punido pelo COAF. Por quê? Porque recebeu propina da JBS lá no tempo da Lava Jato, tá? O COAF condenou, ele disse que vai recorrer, então não está formalizada ainda a condenação, porque não transitou em julgado no âmbito do COAF. Provavelmente isso vai parar na justiça. E pode ser que, como tudo no Brasil acaba em pizza, né? Isso também acaba, mas não acabou ainda, tá? É uma das coisas que sobrevivem ao fim daquele período tenebroso da Operação Lava Jato. Bom, outro destaque, a Petrobras anunciando uma redução de 35 centavos por litro no preço do óleo diesel nas distribuidoras, tá? Uma outra matéria muito importante para quem quer se informar sobre o ambiente eleitoral são as vinculações entre Flávio Bolsonaro e os organizadores do crime no Rio de Janeiro, tá? Aquela galera que se acercou da Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro, de quem o candidato a presidente da extrema-direita no Brasil é compadre, amigaço mesmo, tá bom? É isso aí. Esses são os destaques de hoje no ICL. Vamos então agora chamar o Kleber Lourenço, que está ali na nossa redação, já esperando há muito tempo para ser chamado. Kleber Lourenço, bom dia, meu caro amigo. Onde está o Kleber Lourenço, Alex? Está aí. Bom dia, Panunzio. Bom dia, comunidade do ICL. Bom tudo dia. bem? Kleber Lourenço em seu cenário romântico e lúgubre da redação. Está lindo de novo. Tudo bem, Kleber? Quais são os destaques hoje do seu noticiário? Tudo ótimo. A gente tem destaque hoje, Panunzio, o Senado dando bastante dor de cabeça para a gente e para os direitos dos trabalhadores, viu? Nós temos ali várias questões ao longo dessa semana que vão tomar bastante a pauta e provavelmente o debate político. Acho que de primeiro assunto, o mais importante é aquela proposta alternativa ao fim da escala 6x1, que foi elaborada pelo Rogério Marinho, coordenador de campanha do senador Flávio Bolsonaro, e que propõe que os trabalhadores sejam remunerados por hora trabalhada. Na semana passada, esse projeto foi enviado para a Comissão de Constituição e Justiça do Senado. A gente chegou a falar um pouquinho sobre isso aqui no Desperta, mas temos novos desdobramentos sobre isso. Ali no finalzinho da semana, nos 45 do segundo tempo, o senador Otto Alencar, que primeiro havia dito em entrevistas para a imprensa de que no Brasil não havia espaço para remuneração por hora trabalhada, agora parece que mudou de posição, parece que voltou atrás e, inclusive, já determinou que o relator desse projeto seja o mesmo relator que será destinado ao projeto de fim da escala 6x1 na Comissão de Constituição e Justiça. Eu questionei a equipe do gabinete do senador Otto Alencar e eles comentaram que, apesar disso, de ter essa orientação, que, na verdade, a prioridade do senador é a PEC do fim da escala 6x1, então já mostra ali um receio de ser ali taxado como um inimigo de uma pauta tão importante e popular como essa, mas ele disse ainda que essa semana vai conversar com o Davi Alcolumbre, que espera ali ter um alinhamento com o presidente da casa, que já mostrou, inclusive, de forma muito clara, que não tem a menor disposição de dar qualquer tipo de facilidade para a tramitação dessa proposta no Senado, Panunzio. Pois é. O que acontece se essa proposta passar, Kleber? Os trabalhadores vão ser remunerados a cada hora mesmo trabalhada, é isso? Quer dizer, você pode obrigar um trabalhador a uma jornada extenuante e remunerá-lo por hora sem nenhuma garantia adicional, é isso? Exatamente, Panunzio. E aí eu fiz alguns cálculos também sobre como isso poderia afetar a renda dos trabalhadores, e aí chega a ser ainda mais absurdo, porque, por exemplo, hoje um trabalhador que recebe R$3.000 mensais, se ele quiser trabalhar as 40 horas propostas pelo fim da escala 6x1, ele não ganharia mais esses R$3.000 mensais, Panunzio. Ele passaria a receber, então, com base nessa proposta da hora remunerada, ele passaria a receber R$2.727. E isso também tem impacto também tanto no 13º quanto no FGTS, Panunzio. Por que ele passaria a receber isso trabalhando a mesma coisa? Porque, na verdade, como o trabalhador passaria a ser remunerado por hora trabalhada, então ele não teria aquela garantia da redução da jornada de trabalho com a manutenção dos seus recebimentos, como é previsto
na PEC original ali do fim da escala 6x1, e aí como ele teria esse impacto, onde caso ele queira buscar trabalhar menos horas semanais, ele teria essa redução do seu salário. E FGTS, 13º, tudo isso seria impactado com essa proposta do Rogério Marinho, ou seja, quem quiser ter uma vida mais próxima com a sua família, uma jornada de trabalho mais saudável, teria que receber menos. Isso na visão da oposição, e isso também, Panudo, já entrega um pouco da visão do senador Flávio Bolsonaro, por exemplo, para o que ele quer para o Brasil, caso ele vença as eleições, caso ele avance ali na disputa presidencial, já que ele também é um dos signatários da proposta. Pois é, então o eleitor que fique atento, tá? Vocês sabem o prejuízo que a tal reforma, que na verdade foi um estupro trabalhista do Temer, trouxe para o trabalhador brasileiro, sabe? Foi uma coisa lamentável, assim, enterrou a CLT. Agora, um pouquinho mais do que isso, e nós estamos de volta aos tempos terríveis da escravidão. Só pode ser. É o que a direita brasileira quer para os trabalhadores desse país. Então o sujeito precisa ser muito burro para votar nessa gente, sabe? Sendo trabalhador, tem que ser estúpido de idiota para aceitar um tipo de coisa dela. Embora hoje seja moda, e as pessoas preferem, sou empresário, vou comprar uma bicicleta ou vou alugar do Itaú e vou entregar comida para rico, nos bairros nobres das capitais aí. Não dá para entender, sinceramente. É preciso ser muito estúpido mesmo, burro, para votar tão contra os próprios interesses assim, não é não, Kleber? Vale lembrar, para nós, que até o momento o Flávio Bolsonaro não deu nenhum vislumbre do que seria o plano de governo dele, a não ser pelo fato de que a única proposta, na verdade, até o momento colocada por ele, é de colocar o pai criminoso em liberdade. É a única proposta colocada, e agora temos essa nova proposta, que é ali de redução salarial dos trabalhadores também. Então, temos duas propostas e até o momento nenhuma delas benéfica aos trabalhadores e ao povo brasileiro. Tá, ó, o Lula está me corrigindo aqui, está dizendo que eu falei COAF, não é CARF, tá? Que puniu o Ciro Nogueira. COAF foi lapso aqui da minha cabeça, é CARF, tá? É o Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, tá? Então, feita a correção aqui, vamos para o próximo assunto? Isso, Panunzio. E o Senado não está nos ajudando, Panunzio. Então espera, calma, vamos fazer um suspense aqui. Por quê? Nós estamos falando de estupro de direitos trabalhistas, mas não é o estupro para todo mundo, não. Tem gente que vai ser acariciado aí por alguns projetos dessa direita horrorosa. Fala quais são, Kleber. Isso, Panunzio. Um dos projetos que avançou também na semana passada, e esse de forma bem rápida, extremamente rápida, foi uma sugestão ao Senado de redução da jornada de trabalho de quem? Dos militares, isso mesmo. Ou seja, parece que também os fardados quiseram pegar carona na discussão sobre fim da escala 6x1, redução da jornada de trabalho, e esses militares nossos que já desempenham um brioso trabalho à sociedade brasileira, agora querem trabalhar ainda menos. E aí, essa sugestão propõe o quê? Que a cada 24 horas trabalhadas pelos militares, eles tenham 24 horas de descanso. Esse projeto acabou não avançando na Comissão de Direitos Humanos como um projeto de lei, ele acabou virando uma sugestão do Senado ao Palácio do Planalto, que agora deve decidir se avança com a proposta, se formula um projeto de lei, e a decisão de transformar isso numa sugestão ao Palácio do Planalto foi da própria senadora Damares, que entendeu haver uma inconstitucionalidade caso o projeto seguisse a partir do Senado. Só que o que chama atenção nisso é a forma como ele foi tramitado, porque essas sugestões no Senado Federal, elas levam um tempo útil para que elas possam avançar, para que elas possam ter um relator, levam dias, semanas, mas nesse caso, bastaram-se 7 dias para que a proposta avançasse na Comissão de Direitos Humanos, ali no Senado Federal. Para você ter uma ideia, Panunzio, nós temos outras propostas, por exemplo, como a sugestão número 4, que foi protocolada no começo do ano e que permanece parada desde fevereiro, ou seja, não teve nenhuma tramitação e chegou antes dessa proposta que avançou, que teve uma tramitação avançada no Senado. Assim como uma outra, e aí já avançando para o próximo assunto, Panunzio, que é o Senado também propõe a isenção do imposto de renda para militares. Isso mesmo. Então, temos duas sugestões que avançaram, e elas foram sugeridas ao Senado, uma atrás da outra, Panunzio, mostrando ali que, no mínimo, houve alguma articulação, houve algum movimento para que 2 textos de teor bem semelhante que afetam o mesmo grupo social e extrato do funcionalismo público tivessem propostas tão benéficas. Porque essas sugestões, o que acontece? Qualquer pessoa pode ir no sistema do Senado e protocolar uma sugestão de projeto de lei,
algo do tipo, e aí isso vai para a votação popular, passa pelas enquetes, e aí vai avançando nas casas, vai avançando nas comissões e na casa também. Só que esses 2 projetos tiveram tramitação extremamente acelerada, Panzu. Os 2, tanto para reduzir a jornada de trabalho dos militares, quanto para isenção de imposto de renda para militares. Ou seja, os fardados estão querendo pegar carona em 2 pautas importantes ali para a sociedade civil, como se eles já não tivessem inúmeros benefícios como a farra das pensões. Muito bom. É bom eles descansarem mesmo, porque pode ser que o Trump invada o Brasil, eles tenham que trocar tiro com os marines. Então, o pessoal do Exército aí, sabe, vamos arranjar um servicinho para eles, né? Quem sabe se o Trump não nos dá o motivo. E com tanto assunto importante, a gente tem ali o Senado colocando ali, gastando esforço com esse tipo de coisa, Panus. Isso que é extremamente lamentável. E ainda mais lamentável que, enquanto gasta esforço para avançar esse tipo de proposta, o presidente do Senado, Davi Alcolumbre, e é preciso que isso fique muito claro para a nossa audiência, gasta sua energia gerando todo tipo de dificuldade e embaraço para o avanço do fim da escala 6x1. Então nós temos 2 pesos e 2 medidas. Se para os militares nós temos toda a facilidade da tramitação legislativa a favor deles, para nós, trabalhadores, para a sociedade civil, é toda a dificuldade do mundo. Isso é uma vergonha. Muito bom, Kleber. Um abração para você. Obrigado. Boa semana para nós, né? Nós temos mais algum destaque? Alguma coisa que você gostaria de ressaltar, chamar a atenção? Não, só vou ressaltar que daqui a pouco lá no Papo Legal, na Sala do Desperta, eu vou mandar essas notícias para a nossa comunidade também ler e se indignar e compartilhar também com as pessoas que conhecem, com seus colegas, amigas de trabalho, para que todo mundo fique atento para esses assuntos que são muito importantes. Fico pensando aqui, por que o Brasil puxa tanto saco de milico, sabe? Por quê? Lamentável, é vergonhoso, Panus. Isso é desde a história da fundação da República. É uma boquinha atrás da outra, é inacreditável. O Brasil combatendo penduricalhos, fazendo um esforço grande, esforço, não combateu ainda. Aquele velho lema, né, Panúncio? Mão leve e bolso fundo, Forças Armadas. Como é que é o original? É o braço forte, mão amiga. Mão amiga. É, isso aí. Braço forte. Um abraço, Kleber. Um abraço forte para você, tá bom? Tchau, tchau. Tchau. Pois é, pessoal, já vou logo chamando o Lula aqui, porque o Lula vai complementar conosco aqui o nosso noticiário lá de Brasília, e eu tô doido para ouvir o Lula aqui, porque é uma semana que promete. Lula, bom dia, meu caro, tudo bem? Bom dia, Fábio, bom dia quem nos assiste, quem nos ouve, aqui no Desperta. Ô Lula, obrigado pela atenção aqui, pela correção, eu falando com a AF, que era CARF. Obrigado, viu? Me salvou aqui do vexame. Tranquilo. Tem que ser corrigido depois pela nossa audiência. Lula. Sempre atento. Lula, não combinamos nada disso aqui não, mas eu vou perguntar, por que será que o Cláudio Castro está solto ainda, hein? É sorte? É falta de meio? O que está acontecendo com ele? Fábio, eu acho que o Cláudio Castro ainda priva da liberdade porque a condução desse processo, desse inquérito, dessas ações está sendo muito bem feita. E o que os investigadores não querem nesse processo é a catraca, né, da justiça, do judiciário, do sistema penal, aonde eles entram e saem em período de 18, 24 horas. Né? Então, eu acho que o que se está construindo é essa legalidade do processo de investigação para a decretação de prisão já com os rigores de sentença, né? O que vem para o Cláudio Castro e também para o ex-governador do Distrito Federal, Ibanez Rocha. Ibanez Rocha estar em liberdade nesse momento não significa que as investigações não estejam andando. Estão andando e são graves em relação a ele. Então, é da maneira como eu vejo, Fábio, porque o grupo de investigadores que envolvem Polícia Federal, Ministério Público, COAF e Receita Federal, nesse caso das fraudes do Banco Master e do espraiamento dessas fraudes e dessas investigações para todo o sistema financeiro nacional e as suas conexões criminosas, inclusive com os fundos de previdência de estados e municípios
que é o que nós vemos, e as suas conexões políticas vêm sendo feito de uma maneira absolutamente diferente e melhor, tá, do que o que foi feito na Operação Lava Jato, do que o que foi feito naquela época que se chamou a Ação Penal 470, que alguns deram o apelido de mensalão, né? Porque dessa vez há sim uma gana do Estado brasileiro em ver a punição não cair nas vias judiciais, né? Então é por isso que a gente tem essa impressão de lentidão, né, da ação do Estado sobre esses cabeças das organizações criminosas. Mas ela está vindo. Lula, deixa eu te falar, ontem eu estava no hospital com a minha filha, que está doente, e vendo a televisão, não é um hábito que eu cultive, fiquei tão indignado de ver Luciano Huck fazendo anúncio de bet. E vi, por acaso, na internet, uma advogada da Bahia chamada Juliana Prates chamando a atenção, ela já catalogou 75 mortes provocadas pelas bets. E nós estamos num ambiente de Copa do Mundo. Eu estou falando disso tudo porque nós vamos ter um quadro aqui a partir do dia 9. Aliás, estou te dando a notícia, tá? A nossa chefe acabou de me confirmar aqui, a Elga. Dia 9 a gente estreia o Papo de Boleiro. E eu fico pensando no massacre publicitário que vai acontecer durante a Copa do Mundo, onde essas empresas de bet vão levar muita gente ao suicídio, à falência, vão levar à morte, à depressão. Essa doença que acomete o Brasil, né, vai dar o tom dessa Copa do Mundo. Parece que tudo foi feito só para promover as bets. Mas tem uma notícia boa. Lá na Bahia, né, uma advogada, Juliana Prates, essa que colecionou 75 mortes por conta de jogos, ela conseguiu, por exemplo, restringir a propaganda das bets. Como é que vai ser isso na Copa, hein? Falando um pouquinho aqui sobre o Papo de Boleiro para apresentar a nossa visão desse processo publicitário. Ô Fábio, as bets são um fenômeno não só no Brasil, mas no mundo todo, não só no futebol, mas em toda a cena esportiva. E no caso dos Estados Unidos, né, as bets são um fenômeno mesmo do processo político e social, porque você há apostas não só em posturas políticas que a Casa Branca tomará, na maneira como o Congresso reagirá a determinados temas, mas até em ações militares americanas, como nós vimos aquele general, né, coronel, né, mariner americano, que foi preso depois da ação ocorrida contra o sequestro, né, do Nicolás Maduro na Venezuela, e ele foi preso porque ele estava num perfil de apostas na internet, apostando na execução daquele fato em que ele estava envolvido, que era o sequestro do Nicolás Maduro, né? Então, houve uma gamificação da sociedade. Nós teremos, nesta Copa de 2026, nos Estados Unidos, que é uma das centrais mundiais dos jogos, né? Pela tradição dos cassinos americanos, né? E as bets são a globalização perversa dessa cultura dos cassinos americanos. Nós teremos uma Copa do Mundo sob a égide das bets. Ontem, por exemplo, no amistoso brasileiro, eu estava assistindo junto com uma pessoa que fez uma ironia que, assim, é inapropriada por tudo que ele sofreu. Estou falando do Lucas Paquetá, que foi acusado de manipulação de bets, e isso mexeu muito com a personalidade e com o futebol dele. Depois houve toda uma investigação no âmbito da UEFA e da Premier League, aonde ele joga, na Inglaterra, e se verificou que ele não tinha responsabilidade sobre aquilo. Ele foi liberado e hoje voltou a jogar quase no nível em que ele estava quando houve a acusação. Mas a primeira participação do Paquetá no jogo ontem, ele chegou na entrada da grande área do Panamá e deu um balão para cima. Aí uma pessoa brincou do meu lado. Ele deve ter apostado que vai ter 5 tiros de meta
até os 10 minutos do segundo tempo. Isso por quê? Porque as bets não são aposta apenas no resultado. São apostas no curso dos jogos em determinadas coisas completamente aleatórias, como quantidade de tiros de meta, cartões amarelo ou vermelho, posicionamentos do juiz, impedimentos, pênaltis, gols no primeiro tempo, gols no segundo tempo, gols antes de determinado momento do jogo em relação ao cronômetro. É uma loucura e provoca, sim, uma epidemia de depressões e de suicídios. Eu mesmo conheço um personagem jovem ainda, não chegou aos 30 anos de idade, que morava aqui em Brasília, foi morar no Ceará, se envolveu com essas apostas em bets e pôquer na internet, começou a trabalhar numa empresa, numa fintech, né? Numa fintech que, na verdade, era uma empresa de empréstimos ilegais também de dinheiro. Essa pessoa perdeu muito, começou a entrar no perfil da própria empresa que devia, que era uma factoring e factoring. Em 90% dos casos, tem conexões criminosas e hoje esse personagem, com menos de 30 anos, já acumula 2 passagens por clínicas de desintoxicação de jogos, vive um drama social e perdeu tudo, não somente ele, a família inteira perdeu tudo em razão desse processo. Agora, esse é um retrato da sociedade brasileira no seu limiar da base da pirâmide social. Então, as bets são, sim, uma doença social e isso que os grandes veículos de comunicação da mídia tradicional, sobretudo a Rede Globo, fazem, admitindo esse patrocínio, é um absurdo completo, Fábio. E nesse momento de Copa do Mundo, essa personagem, Luciano Huck, que sempre teve pretensões políticas, como todos nós sabemos, ele está levando como uma das suas repórteres, né, a repórter do programa que ele apresenta na Rede Globo, na Copa do Mundo, a Virgínia Fonseca, que é uma personagem que vive nesse ambiente esfumaçado das bets, da maneira e das bets mais perversas da sociedade brasileira, né? É realmente um momento de a mídia tradicional brasileira botar a mão na cabeça e pensar se é correto seguir fazendo isso. E também alguns veículos dessa nossa mídia nativa digital, Fábio, porque alguns veículos da mídia nativa digital também são financiados por operadores de bet. Então agora eu vou dar aqui uma notícia para você que está nos assistindo, de que no Brasil as coisas são muito tranquilas para quem é delinquente e afronta a lei, tá? Alex, põe para mim essa página no ar, Lula, quero te mostrar isso aqui. Em abril passado, quer dizer, 2 meses atrás, as odds, que são aquelas casas de apostas preditivas, foram banidas do Brasil. Esse site que você está vendo aqui na minha tela é da Polymarket. É a empresa mais importante desse segmento. Está no ar de novo, tá? Foi banida, mas qualquer sujeito que tenha compulsão por jogos pode entrar aqui e fazer apostas. E as apostas são tudo, você está vendo aqui, olha. Vou até aumentar a letra aqui para você ver, olha. Quem vai ganhar a eleição? Luiz Inácio Lula da Silva, Flávio Bolsonaro. Tem aposta para tudo quanto é coisa, que são centenas de apostas. Fala, Lula. Vê lá o terceiro nome, né? O nome que está em terceiro lugar com 16%. Renan Santos. É essa personagem do partido Missão, que é o MBL, na verdade, travestido, transmutado em partido. O Renan Santos aparece aí com 16%, completamente descolado, não só dos índices de intenção de voto das pesquisas reais brasileiras, mas descolado completamente da realidade da vida real. E por que ele aparece aí com 16%? Porque isso é a gamificação da política. A Polymarket
é a gamificação da política. E muito interessante você ter me apresentado isso agora, porque agora de manhã, cedinho, 6h30 da manhã, vindo para cá, e a pessoa que me mandou isso sabia que eu estava vindo para cá, me mandou uma mensagem de WhatsApp com todo um levantamento das possibilidades do Renan Santos crescendo na intenção de voto no país, porque ele está sabendo dialogar com o brasileiro que navega nas redes sociais, e ele já seria, né, o personagem político a ser combatido pelo presidente Lula nas redes sociais e não Flávio Bolsonaro. Primeiro, isso é uma forçação de barra. O presidente Lula não vai descer para debater nas redes com o Renan Santos, até porque o Renan Santos, neste momento, como o partido dele só tem um deputado, que é o Kim Kataguiri, na Câmara dos Deputados, e ele não tem ainda um percentual de intenção de voto nas pesquisas acreditadas nacionais de 7%, 8%, ele não está nesse momento entre os personagens da eleição que irão a debates. Não indo a debate e não tendo tempo de TV, o Renan Santos não existirá nessa campanha formal. Ele vai ter que se criar nas redes sociais. Mas aí, nessa empresa de pesquisa e de gamificação da política, que é uma bet da política, que é o Polymarket, ele aparece com 16% de intenção de voto. Isso é o quê? Isso é a ponta do iceberg de um fenômeno de tentativa de catapultar, né, o Renan Santos para esse picadeiro. E ele tem esse physique do rôle, né, dessa política gamificada. Isso é um absurdo, Fábio. Pois é um absurdo que esse site esteja no ar, porque esse site foi banido, junto com outras odds aqui, junto com outras casas preditivas. Então, atenção, governo brasileiro que é frouxo pra caramba com relação a bets. Luciano Huck, quem vende essa porcaria, está vendendo morte, está vendendo suicídio, está vendendo depressão, está vendendo luto, sabe? E não é possível que esses influenciadores aqui continuem ganhando tubos de dinheiro aqui, dinheiro a pampa, para promover a desgraça no Brasil. Não é possível que não haja um pingo de consciência dessa gente, tá? Tudo bem que as empresas deles queiram ganhar um dinheirão com isso. Saibam, vocês estão vendendo luto, morte, sangue e tristeza. É só isso que sai das bets. Porque você que vai apostar lá, saiba, não sei se você tem compulsão de jogos, espero que não. Mas todo mundo que tem compulsão de jogos vai lá para perder dinheiro, tá? As bets e as odds são empresas para tomar dinheiro de gente burra, que se mete nisso sabendo que vai perder e continua perdendo compulsivamente, tá? Então que fica aqui o aviso. Atenção, governo federal, cadê o bloqueio dos sites das odds? Onde é que está? Sabe? Vamos parar com essa leniência, porque é inacreditável que isso possa ter espaço num país que já está sendo matizado por essa tristeza toda, não é não, Lula? Perfeito, é isso. Bom, vamos continuar aqui, então, nós temos muita coisa para falar. Ainda tem pouco tempo. Lula, o presidente Lula deve enviar de novo ao Senado o nome do advogado-geral da União, Jorge Messias, para a vaga do Supremo que está aberta desde a saída do ministro Barroso. Mas eu pergunto para você, o Lula já não tem problema suficiente no Senado, não, para bancar de novo essa indicação? Ou o que é que mudou no cenário em que o Alcolumbre sabotou o governo e conseguiu humilhar o presidente na primeira indicação? Pois é, Fábio, eu até falei de manhã cedo para você na nossa reunião de pauta, né, que era a semana do Senado. O Kleber Lourenço veio aqui agora há pouco e mostrou algumas manobras que estão ocorrendo da extrema-direita no Senado para fazer aprovar rapidamente teses que beneficiem os militares e a extrema-direita, né? E essa é a semana do Senado. Na sexta-feira passada, já no fim do dia, à tarde, né, o presidente Lula divulgou, né, por meio de uma entrevista, de um xiste no ar, como quem não queria nada, aquilo que no Palácio do Planalto já tinha sido consolidado desde o início da semana passada.
ele enviará de novo o nome do Jorge Messias para a vaga no Supremo Tribunal Federal que está aberta. Ele anunciou que enviará, não disse quando o fará, porque esse é um gesto formal. Acho que não fará nesse período de Copa do Mundo e folga do Senado. O Senado, o Congresso, né, entra em recesso a partir de 15 de julho. Eu acho que ele enviará só no segundo semestre, mas ele vai construir antes uma ponte para o diálogo com o Davi Alcolumbre e um diálogo no outro formato. Ele vai aceitar fazer algumas concessões ao Davi Alcolumbre, mas vai combinar que o Davi Alcolumbre vai ter que baixar a guarda para fazer passar o nome do Jorge Messias no segundo semestre, né, ainda talvez antes da eleição, o que eu acho imprudente do ponto de vista do presidente Lula, mas ele não quer encaçapar essa derrota. E qual é o argumento que ele tem no bolso? Ele também anunciou no fim da semana passada a decisão de cortar, desculpe, foi no fim de semana que ele anunciou isso, a decisão determinante, né, mandatória de cortar 4,5 bilhões de reais do orçamento da União para cumprir, né, a lei de responsabilidade fiscal. Neste momento, essas verbas estão sendo cortadas das emendas parlamentares. Ele pode fazer isso porque o respeito às teses da responsabilidade fiscal estão acima, né, de qualquer pacto político com o Congresso. Mas ele pode modificar a origem desses cortes e pode modificar isso em conversa com o presidente do Congresso, Davi Alcolumbre, que tem controle sobre a comissão de orçamento, sobre a relatoria do orçamento e sobre quem indica as alocações orçamentárias das emendas que saem do parlamento. Então, eu vejo essa indicação do presidente Lula como um objeto de negociação, e ele é um negociador exímio, né, dada a sua origem sindical. Ele disse: vou recolocar o nome do Jorge Messias, mas vamos colocar aqui na mesa quais são as nossas prioridades e até onde a gente pode andar. E também chegou no Senado a emenda da jornada 5x2, a proposta de emenda constitucional que foi votada e aprovada depois de um debate rápido, mas profundo na Câmara dos Deputados e que está na mesa do Senado e que interessa ao presidente Lula que seja rapidamente votado, porque essa é uma bandeira eleitoral nesse ano de campanha. Então, o que o presidente fez, anunciando a recondução, a reindicação de Jorge Messias, foi colocar um personagem na mesa para trazer de volta o presidente do Senado para essa mesa de negociação, abrir o cardápio, o portfólio de projetos que interessam ao governo e negociar, inclusive, com algumas concessões do governo federal para que a agenda de interesse dele ande rápido e você possa fazer uma nova concordância, um novo acordo político entre poder executivo e poder legislativo. Esse é o tom da semana, esse é, digamos, o tema da semana na pauta política, tá, Fábio? Como vocês sabem, todo fim de semana a gente tem aqui uma coluna brilhante, a melhor coluna do Brasil, editada pelo Lula, mas feita em colaboração com todo o time aqui do ICL, para a revista Liberta, que sem dúvida nenhuma hoje é a publicação mais importante do país, dado o peso dos seus colunistas, comentaristas e também o vigor da sua reportagem. E nessa coluna, na coluna dessa semana, na coluna do Lula,
nós temos aí uma nota, eu até ajudei a apurar essa nota, falando sobre o processo de maquiagem, né, do site do Black Horse, lá da produtora, da GoUp Entertainment, que é a produtora, e ela dá bem a dimensão do desespero que existe entre esses acessórios do bolsonarismo para tentar criar um ambiente falso de expertise para uma produtora que, na verdade, é uma empresinha de fundo de quintal, que nunca fez porcaria nenhuma e que tem muitos comprometimentos. Lula. Não, exatamente. Eu queria que você falasse um pouco mais, porque a nota é de apuração sua, junto com o projeto Sherlock, desenvolvido por você, e com o seu conselheiro Mr. Watson, né? Que é o investigador do Sherlock. A produtora de Dark Horse, ela repaginou às pressas, nos últimos dias da semana passada, o site dela na internet para criar uma forma de prestação de contas para os órgãos de fiscalização, porque agora ela está sob a mira. E foi você quem pescou, né, num processo de apuração, essas modificações, né, Fábio? Na verdade, foi uma pessoa, um telespectador, que me procurou por intermédio do projeto Sherlock para denunciar que o site estava em reforma, né? Ele procurou, o Dr. Watson é o assistente digital do projeto Sherlock. O projeto Sherlock é um projeto aberto a todo mundo para investigar a vida de político, tá, gente? Pode ir lá, projetoSherlock.com, bota lá o nome do político, você fica sabendo tudo sobre ele, patrimônio, renda, enfim, projetos de lei, emendas, tudo, tá tudo lá. Se tem avião, se não tem, o que ele tem na vida, o que ele declarou ter. E uma pessoa me procurou trazendo essa informação. Fui checar e era verdade. O site foi repaginado, né, Lula? Como é o nome do produtor, Lula, que eu não me lembro mais aqui, desculpa, você se lembra? Você tem a cabeça melhor do que a minha? Mas, enfim, pegaram a produção de um dos sócios do filme, que tem uma outra produtora, e deram o acervo para o site da GoUp, que é a produtora daquela moça daqui de São Paulo, Karina Ferreira, que recebeu 60 e tantos milhões, né, do 61 milhões de reais. 61 milhões Isso. do achaque do Eduardo Bolsonaro ao Vorcaro, do Flávio Bolsonaro, da família Bolsonaro. Achaque, não tem outra palavra para descrever aquilo. E é uma moça que não tem nenhuma expertise nisso. E para lustrar com alguma expertise, pegaram produções de uma outra empresa e botaram dentro do site da GoUp. Mas é falso, né, Lula? Exatamente. Fábio, e aí eu vou chamar rapidinho, porque o nosso tempo acabou, uma segunda nota, que é nota da Manuela Borges, sobre o calote trabalhista da empresa que administra a TV Justiça, num contrato com o Supremo Tribunal Federal. A Fundac, que é um órgão privado, Fundação de Apoio a Artes e Comunicação, ela é quem emprega os funcionários da TV Justiça, está em fase final de execução do contrato e ela não está recolhendo fundo de garantia, não está recolhendo verbas que seriam para os trabalhadores, para pagamento de salário e educação, de verba de creche, não está pagando os direitos de ticket refeição, ticket alimentação, dentro da própria TV Justiça. Isso é um escândalo absurdo e absoluto numa TV Justiça que já tem tempo de vida suficiente para ter se estruturado institucionalmente, inclusive tendo feito concursos públicos para a criação do seu perfil de servidores, né, do seu núcleo de servidores institucionais e constantes, e não ficar num contrato de terceirização. Lula, valeu, muito obrigado. A gente se encontra aqui na quarta-feira ou em edição extraordinária amanhã mesmo. Se acontecer alguma coisa muito importante, a gente pega o Lula e ele vem, porque ele gosta do Desperta aqui. Eu espero que você goste também, Às ordens. Tá bom? Um abraço, Lula. Bom dia para nós, boa semana. Pessoal, bom, nós estamos terminando aqui. Eu preciso dizer para vocês, ontem foi um dia importante aqui no ICL, porque o Eduardo Moreira deu uma baita de uma aula aqui para pessoas que, como eu, já passaram dos 50 anos e que não conseguiram, como eu também, resolver sua vida financeira para os próximos anos, tá?
muito legal, ótimos conselhos e você não pode deixar de assistir. Você tem mais de 50, está preocupado aí com a sua sobrevivência durante o período de inatividade que logo virá, por favor, assista, está liberado o replay. Eu acho que é até um caso de utilidade pública, sabe, assistir a essa aula. E o Eduardo Moreira é um craque, ele que é um desmistificador do mercado financeiro, que ele conhece muito bem, porque ele veio de lá, né? Então ele fala como intelectual orgânico, tá? Mas do lado certo da razão e da história. É só você vir aqui no despertacl.com.br, pega aqui o link e aí você assiste o replay dessa aula de ontem, que foi espetacular. Olha, e quem está dizendo isso para vocês tem lugar de fala, sou eu, tá? Mais de 50, aliás, há muito tempo. Ainda preocupado com o que fazer nos próximos anos aqui. Então não deixe de ver, é uma oportunidade boa de, enfim, de dar rumo às suas finanças, de tirar de você uma preocupação que, se chegar lá no futuro, quando você já não tiver mais o que fazer, vai te dar muito problema, tá bom? Replay liberado para você, a nossa aula Como Construir um Patrimônio Depois dos 50 anos de idade. Ótima aula do Eduardo Moreira, tá bom? Vamos ver o resultado da nossa enquete agora? Nós temos que falar da enquete e ainda temos que falar da audiência, já são 8 horas. Olha, enquete, vou rapidinho aqui, olha. Os donos do esquema vão ser os mais prejudicados se o operador denunciar quem é o dono, né, das confusões lá da Rio Previdência, do dinheiro que foi parar na conta desse banqueiro picareta, tá bom? E as duas respostas, Cláudio Castro com 20% e Elias Vocar com 16% perderam. 2/3 da nossa audiência acham que os donos do esquema vão ser mais prejudicados, tá? E os donos do esquema aqui são esse mesmo que você está pensando, são políticos, tá? Vinculados a esse esquema de corrupção monstro que tem no Brasil. E agora a audiência, para terminar, agradecer a vocês, nós de novo. Preciso dizer para vocês que nós terminamos o mês de maio pela primeira vez na história, todos os dias à frente dos nossos concorrentes. Em primeiro lugar absoluto de audiência na internet, uma conquista que eu reputo a você e ao prestígio que nos dá. Então, muito obrigado para você por um maio como nunca tivemos e por essa audiência tão boa de ver aqui, olha, de 26 mil pessoas, né, beirando as 8 horas da manhã, assistindo o nosso Desperta aqui em primeiro lugar de audiência. Um beijo para você e um abraço. Muito obrigado e a gente se encontra aqui amanhã às 7 horas da manhã. Tchau! Fala galera, tem uma boa notícia. Na nossa última aula ao vivo, Como Construir Patrimônio Depois dos 50, a gente teve milhares de pessoas que passaram pela transmissão. Mesmo assim, muitas pessoas não conseguiram participar e a gente recebeu muitas mensagens pedindo o replay. Então a gente conseguiu aqui, junto com a equipe, liberar por um tempo limitado a gravação dessa aula que mostra o caminho para a construção de patrimônio com investimentos sem cair nas armadilhas mais comuns. E aproveita, porque no final a gente abriu as inscrições para o nosso programa mais completo sobre finanças, investimentos e educação financeira, com cursos, conteúdos diários, relatórios, encontros ao vivo, comunidade e suporte dedicado. É o Investidor Mestre, agora na versão 3.0. E quem garantir a vaga agora ainda vai ter surpresas incríveis. Se quiser saber quais são, assista a aula, porque é lá que a gente conta sobre o nosso mega pacote.